Jornal da Mix. Direito do consumidor. Com Alexandre Caminha, coordenador do Procon de Blumenau, está ao vivo com a gente aqui mais uma vez. Oi, Caminha. Tudo bem? Bom dia. Tudo bom, Eu já dei bom dia, né? Bom dia, Caminha. Bom dia, Tudo bem? bom Vamos dia, repetir. Bom dia a todos, né? É sempre um prazer estar aqui. Ontem eu vou me furtar, porque eu sou ruim de nome, mas ontem eu tive uma visita de um consumidor que veio agradecer, né, o encaminhamento que fez lá no Procon e falou do programa aqui na rádio. Disse que é importante, ele sempre está com o filho, né, levando o filho ou a filha para a escola. E eu quero mandar aqui o abraço, salvo me engano, acho que era Luiz, mas se não for Luiz, ele sabe quem é. Quem tá Conversou falando, comigo ontem, foi muito bacana, isso é importante. E sempre assim, quando chega alguém lá na minha sala, assim, ó, quer falar com o diretor. Normalmente não é coisa boa, né? Mas enfim. Porque para chegar para elogiar são poucos, né? E eu sempre atendo, enfim, né? E daí foi bacana, ele sempre, poxa, olha, eu queria agradecer, parabenizar pelo programa, vocês tiram lá bastante dúvidas dos consumidores, muita coisa eu já tirei lá, vim com a minha mãe aqui em função da entrevista que foi dada, né, na questão dos empréstimos consignados, e eles estão dando encaminhamento lá no Procon. Situação dele bem peculiar, né? Cada dia eles criam algo novo, cara, é impressionante isso, né? A mãe dele fez, né, uma renegociação de dívida através do telefone e do WhatsApp, eles prometeram uma renegociação de dívidas através do Banco Pan, e eu falo Banco Pan porque foi multado e a lista de reclamação fundamentada ela é pública, né, e eles se intitulam, né, através do Banco Pan, fizeram uma renegociação com ele, 2 empréstimos novos, não quitaram os outros 2 empréstimos e ainda fizeram com que ela recebesse, através de um link, um encaminhamento para quitação dos empréstimos. E ela depositou um valor para um terceiro. Então, assim, gente, olha, Mas é golpe, a cada dia eles se especializam mais e mais e a preocupação é grande. Eu vou ter uma reunião na quarta-feira, novamente, com o pessoal do Banco Pan. E a sugestão nossa, né, enquanto Procon, enquanto Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, a preocupação não é Blumenau, a preocupação é a preocupação nacional, né? Sim. Nós precisamos ter um meio de frear isso. Nem que tire de vez, né, a história da foto, né, a assinatura digital, né, ou que crie uma autenticação de 2 fatores, entrar em contato com o consumidor, mandar um código para o consumidor através do celular para que ele reconheça isso, né, através do banco, ou que o próprio consumidor aceite, né, essa negociação, você quer, né, porque isso já existiu já no passado, né? Você quer realmente contratar esse plano? Sim ou não? Isso está sendo gravado? Acabou, tá resolvido, mas assim, pelo que o senhor fala, assim, tá errado, o senhor aplicou uma multa milionária, o senhor está batendo a mesma tecla já, que tá errado, não pode, isso é grave, isso é um problema nacional, mas o banco continua fazendo. Né? Sabe o que é a minha preocupação? A alegação do banco primeira eu dei o exemplo e vou dar aqui para quem não nos ouviu nas outras vezes. Eles falam que o processo que vem para o Banco Pan para fazer a liberação dos valores é um processo autenticado e válido. Porque é como se fosse você passar o seu número de cartão de crédito e o código de verificação traseiro, né? De trás, né? Nunca faça isso, né? Já vai a observação, né? Nunca faça isso para ninguém. Porque a partir da hora que você tem o número do teu cartão de crédito e aqueles 3 últimos dígitos, aqueles verificador, tu faz o que tu quiser com o teu cartão. Lógico. Né? Porque aquilo lá é uma compra autenticada, muito embora pode ter sido burlado através de um cara, né? Um bom de lábia no WhatsApp, diz, eu preciso desses números. Enfim, para eles, enquanto banco, eles afirmam que sim, tem uma solicitação de empréstimo da dona Antônia, que ela tem margem consignável para fazer, ela tem uma assinatura digital com a foto dela e ponto. Né? Eles fazem o encaminhamento. E foi o que eu conversei, e o que a gente pretende conversar nessa quarta-feira com eles, é justamente nesse sentido. A gente precisa ter uma autenticação de 2 fatores, ou seja, algo a mais de segurança. Pô, mas são não sei quantos milhões de empréstimos. Não me interessa. O problema é deles. Né? O problema é deles, eles estão ganhando e não ganham um pouco. Os descredenciamentos, né, dessas pessoas, né, que são conveniadas, eles têm acontecido, mas são situações muito peculiares. Por exemplo, o cara recebe a ligação do 011, quem faz isso não é daqui de Blumenau, não é que Blumenau não faça, talvez sim, talvez não, mas a grande maioria são credenciados, conveniados dos bancos de outros estados, sim, que eles têm realmente uma quadrilha organizada com... correspondentes. Exatamente. Que loucura, né? É uma loucura. O Renato mandou uma pergunta aqui sobre ainda esse empréstimo consignado e sobre essa multa que o senhor aplicou. O dinheiro será revertido para pagar a... Imagina aqui na pergunta o consumidor que foi lesado de certa forma ou não? De novo, vamos lá.
Quando a gente faz uma aplicação... Pode falar, Só complementando a pergunta, já caiu no caixa essa da multa? Não, ainda não. Ainda está no prazo. Só para o pessoal saber, né? 2 milhões e 400 mil reais, né? 2 milhões e 400 mil reais. Ainda está no prazo de resposta, né? Porque nós tivemos aí um trâmite burocrático no que diz respeito a todos esses processos. Muito embora eles tivessem, eu sempre fui do lado bom para todo mundo, né? Uhum. Poderia ter feito e eles que se virem, porque o processo já estava com eles, nós fizemos um acordo, nós encaminhamos todos os processos novamente digitais para que eles pudessem fazer um pente fino e o prazo termina, salvo me engano, acho que semana que vem, né? Nós vamos ter uma conversa agora quarta-feira. Obviamente, assim, vamos lá, é um valor expressivo, né? Nosso objetivo não é arrecadar dinheiro através de multa. Nosso objetivo é resolver as demandas dos consumidores, né? E quando a gente faz isso, né, a gente faz com um único objetivo. Olha, Banco Pan, se arrumem, né, se aprumem, literalmente, porque aqui em Blumenau vai ser diferente, né? E esse valor, caso ele venha, seja total ou parcial, através de alguma forma de acordo, alguma coisa nesse sentido, ele vai para o Fundo Municipal de Defesa de Direitos Difusos. E esse fundo é um fundo onde a gente utiliza para melhorias ao PROCON e aos órgãos que são relacionados à defesa do consumidor, né, que tenham relação de consumo. Vamos dar um exemplo bem claro. O prefeito Mário fez um encaminhamento recente de regularização fundiária, né, onde parte desses valores foi do dinheiro do fundo. Né? Muito embora as secretarias não fossem as mesmas, isso passou pela Câmara, eu ainda era vereador, isso em 2020, salvo me engano, enfim, passou pela Câmara, obviamente a gente precisa fazer aprovação lá na Câmara, mas é algo que é perfeitamente plausível. Eu utilizo o valor do fundo do PROCON para uma questão de relação de consumo, que é o quê? Fazer com que essas pessoas tenham direito a ter um endereço com CEP, né, para receber suas correspondências, ou seja, fazer a relação de consumo. Não retorna diretamente para o consumidor. Aquele consumidor, ele levou um prejuízo de 2 mil reais, né? A gente tentou, fez o encaminhamento, o banco não devolveu, a gente fez uma aplicação de multa de 10 mil. Eu não posso tirar 2 mil e entregar para esse consumidor. Infelizmente, a legislação não prevê isso para a gente, né? Então, essa situação o consumidor tem que buscar através do judiciário, mas acaba revertendo de uma forma indireta para o consumidor. A unidade móvel nós temos hoje foi com dinheiro do fundo, a reforma que nós fizemos lá no prédio, lá onde está o PROCON hoje, foi com dinheiro do fundo, os móveis, né, todos os móveis, computadores também com dinheiro do fundo. Então, a gente acaba utilizando para esse fim. É claro que o consumidor às vezes pensa, poxa, mas e o meu problema? O PROCON não consegue resolver todos os problemas. Né? Na minha época lá atrás, nós chegamos a ter 97,8% de resolução. Hoje está algo em torno de 92, 91, por aí de resolução, né? Que é um índice muito bom. Porém, eu tenho 6, 7, 8, 9% de consumidores que não saem com o seu problema resolvido. Eu não tenho como obrigar a história da autoescola, né? Que ela fechou as portas. Autoescola Rainha, salvo me engano. Ela fechou as portas. Eu, enquanto PROCON, não posso lá pegar na orelha do dono lá e falar assim, paga, né? Não posso, né? Infelizmente, assim, é triste. Eu tenho outra situação do outro consumidor também, que foi um acidente de trânsito, ele foi um terceiro, não teve absolutamente nada a ver, e a seguradora está enrolando ele, né? A seguradora está para pagar o veículo é um veículo mais antigo, está faltando peça. Então, assim, cara, são situações que nós, enquanto PROCON, nós ficamos tão tristes quanto consumidores, e o consumidor precisa entender isso. Agora, qual é que é o meio? Judiciário, né? Em relação ao empréstimo consignado, não é só o Banco Pan, né? Tem outros bancos também que estão aí com essa prática, né? Não é só o Banco Pan, né? Tem C6 Bank, tem vários outros bancos, até inclusive os bancos mais conhecidos, tradicionais, né? Bradesco, os bancões. Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, mas é engraçado, porque esses bancos, a triagem é diferente, né? Não sei se pela questão de filtrar os seus credenciados, né? os seus correspondentes bancários, né? Enfim, porque a gente vê uma quantidade bem menor de entradas no que diz respeito a esses outros bancos. Entendi. Esses bancos que são os bancos mais ligados a essa questão do empréstimo consignado são os que mais... Que nem eu digo, não dá para generalizar, né? Tem uns corretos, fazem tudo direitinho, mas tem uns que são ligeiros. Né? Até o próprio Banco Pan, né? Todo e qualquer consumidor que quiser fazer o empréstimo, aqui ninguém está falando que o banco é ruim. Né? Pode fazer, não tem problema algum, desde que você faça a solicitação. O problema é a maneira como o banco faz com que as pessoas aceitem, né? Entra no teu sistema e te empurra um valor sem a tua solicitação, né? Ô, Caminha, não sei se dá para responder uma dúvida aqui do Tiago. Claro. Bom dia, Tiago. Está com problema no passaporte. Não sei se cabe aqui PROCON, mas ele disse que está tentando pegar lá o passaporte e não consegue, tem servidor afastado com Covid. Imagino que tem pressa para isso, né?
Dá para intervir aí, a Polícia Federal caminha. Pois é, na verdade, sim, não deixa de ser, vamos lá, uma relação de consumo para ela existir, eu preciso ter uma compra e venda, entre aspas, mas a gente paga pelo passaporte, passaporte, né? Não deixa de ser, né? É uma prestação de serviço, né? É uma prestação de serviço. Então, assim, entendo que sim, a gente possa tentar intervir no que diz respeito a isso, né? Eles têm toda, né, uma questão aí de Covid, precisa levantar essa informação aí, mas não existe só a gente não tem, hoje nós temos isso em Blumenau, né? Mas nós podemos fazer, de repente, em Itajaí, enfim, o consumidor, vou ter que sair daqui a Itajaí. Antigamente era só Itajaí, sim, exatamente, né? Antigamente era só Itajaí. Só Itajaí. Então podemos Ou Joinville, né? Podemos tentar algum meio, sim, de entrar em contato, tentar resolver. Agora, da melhor forma possível, né? Caberia a Polícia Federal providenciar um substituto aqui, claro, né? Pelo claro, amor de Deus. É um básico, né? Enfim. Ou alguém daqui também que faça esse papel aqui, mais urgente, enfim. O Santos, que é uma orientação aí, mas não dá para dizer, Santos, não dá para dizer o nome de site aqui, mas ele queria algo que não pudesse cair no golpe para comprar presente de Natal. O que deve levar em consideração aí para fazer as comprinhas aí de fim de ano e não cair no golpe? Pela internet é bem interessante alguns pontos. Vamos primeiro. Todo e qualquer site tem por obrigação ter o CNPJ e o seu endereço. Publicado no site, é isso? Sim, né? E, é claro, aí vamos lá, a partir da hora que tu começa a omitir, esconder, dificultar essas informações ou não ter essas informações, eu já boto, puxo um clique do freio de mão. Né? Esse cara ele tem um site que é www.antonio.com, não tem o BR, ele não é um site nacional, já puxa mais um clique do freio de mão, né? Entra num Reclame Aqui da vida e pergunta se aquele site é um site confiável ou não. Tem um monte de reclamação. Aí tu puxa o freio de mão de uma vez e não compra. Exatamente. Não, o Reclame Aqui é uma ferramenta importante. Legal. Importante. Então, assim, são pontos, né, que a gente orienta e não seja ganancioso, né? Poxa, aquela TV na Copa, que ela custa R$3.000, que por um acaso, num site bonito. E, às vezes... Eu não vou falar o Punch aqui, enfim, o Punch está vendo um site, né? Sim. Às vezes eles fazem um site idêntico ao da marca. Eles fazem um clone, praticamente. Exatamente. Então, tu entra lá na casadoantonio.com.br, casadoantonio.com.br. Agora tu chega na Casa do Antônio, dois os. Né? Antônio... Passa despercebido. Passa despercebido, ele entra num site que ele é praticamente o mesmo desenho, mas não tem... Casadoantonio.com. Né? Não vai ter CNPJ, não vai ter endereço. Todo .com não é recomendável, Caminho? Não é que todo .com não é recomendável, mas a partir da hora que você tem um site .com, ele não está no Brasil. Exato. Né? Ele está fora. Né? Ele pode até estar no Brasil, claro isso, né? Então. Mas... é muito mais difícil de alcançar. Outro ponto também é o HTTPS na frente, que é um sistema de segurança, de autenticação, enfim. Então, quando você entra num site que ele tem um HTTPS, normalmente é para não dar problema. E geralmente aparece isso na hora do pagamento, né? Exatamente. Lá em cima, cadeado também. Isso, né? Lá em cima tem um cadeadozinho. Se você for clicar em cima, lá onde está o endereço, né, da página, vai estar lá, https://www.nãoseike.com.br. Poxa, a televisão de 3.000 está por 1.000, tá tudo certinho. Tem endereço, tem telefone, tem boas referências. O consumidor vai fazer essa compra por seu próprio risco. Conta e risco, né? Agora, vamos combinar, né? Um desconto assim desse, por exemplo, 3.000 por 1.000, tem que desconfiar também, né? Desconfiar. Então, assim, a gente precisa tomar muita atenção. O que a gente também aconselha é comprar através de sites confiáveis, né? Que eles fazem... como é que a gente chama isso? É como se fosse um mercado, né? Marketplace. Exatamente. Lá são situações em que nós temos duas pessoas responsáveis, né? Você vai comprar por aquele amarelinho lá, não dá para dar um nome para fazer jabá, né? Que todo mundo conhece. Pô, eu tenho duas responsabilidades. Pode falar aqui. Enfim, vamos no Mercado Livre. Vamos lá, o Mercado Livre que é hoje que todo mundo compra, né? Então, quando você compra através do Mercado Livre e for realmente o site do Mercado Livre, que eu já vi situação das pessoas migrarem, né? Informar que era... Eu, Alexandre Caminha, vendi uma vez estava vendendo um aparelho que era do meu filho, não lembro, um computador, um joguinho, videogame, botei no anúncio e eles me mandaram um e-mail dizendo que tinha comprado e era a mesma logo, Mercado Livre, logo no e-mail, tudo certinho. Eu falei, cara, mas não recebi nenhuma informação. E o cara entrou em contato, olha, poxa, não, eu comprei, eu quero que tu mande, vai passar um cara aqui, e juro, isso é verdade, aconteceu comigo, cara, vai passar um cara aqui do Uber para tu entregar ali o carro, daqui a pouco já vai compensar. Eu falei assim, não, peraí, primeiro que o dinheiro não caiu, segundo que
e-mail esse. Daí tu vai ver, era mercadolivre.com.ae, era outro país. E era igual. Os golpistas ficam de plantão. Eles têm uma central, a central do golpe, né? O que é importante? Quando você compra num site como esse, você tem 2 responsáveis. É o cara da loja, que está lá no lado esquerdo vai ter o nome do lojista, enfim, e tem o próprio Mercado Livre. Então ali tem 2 pessoas que são responsáveis e nessas situações você acaba, tanto solidariamente o cara que é o dono da loja, se ele não responder, o próprio Mercado Livre respondia. Estamos aí fazendo um bom jabá, mas é verdade. Claro, né? Mas o Mercado Livre ele é bem redondinho. Com algo que a gente... compras pela internet internacionais, né? Pô, tem vários mercados livres da vida que tem boas referências, né? De um certo modo, a gente não tem tido. Agora, poxa, eu comprei pela internet, posso reclamar no Procon? Não pode. Porque uma relação de consumo internacional não existe um Código de Defesa do Consumidor Internacional ainda. Acho que já passou do prazo isso, né? Deveria ter, né? Mas não tem. Mesmo porque as compras internacionais hoje são muito populares. Um volume muito grande, né? Fácil, exatamente. Então, assim, a gente sempre fala para o consumidor. E o que é a vantagem de tudo isso? Quando o cara compra pela internet, ele tem um famoso direito de arrependimento. Quando ele tem direito de arrependimento de 7 dias, ele pode simplesmente olhar para o produto e falar assim, não quero, devolve. Todo e qualquer site sério vai fazer isso. Agora, aquele consumidor comprou a TV por 3 mil e veio por 1.000, né? Fez as verificações, a TV nem veio. Poxa, eu depositei agora, meu direito de arrependimento. Sim, tens direito de arrependimento, mas de quem que tu vai se arrepender? Com quem que tu vai pegar esse dinheiro de volta? Um site que é www.com, né? E aí? Como é que o Procon vai notificar esse site? Ele não tem nem endereço, não tem nada. Então, o consumidor, quando ele vai fazer essa compra, ele precisa prestar atenção. Não estou falando que, compra pela internet é ruim, muito pelo contrário, eu compro muito pela internet, né? Quase caí nessa questão aí desse golpe. 2 vezes, na verdade, foram 2 vendas que eu fiz, que eu botei no Mercado Livre, e a gente tem que ficar muito atento, claro. Porque senão vai acabar caindo. Aí. Só para lembrar, Caminha, em relação a prazo de entrega, né? Se não cumprir o prazo de entrega, pode reclamar? O que acontece? Pode. É a mesma situação de direito de arrependimento, né? Eu posso suspender a venda, pedir o dinheiro de volta, né? Ou então, infelizmente, aguardar, né? Porque assim, o pai comprou um presente pro filho de Natal, um videogame, o guri tá alucinado, era para chegar dia 23, não chegou dia 23, não chegou dia 27, não chegou lá em janeiro, vamos dizer assim. Ele pode se arrepender também? E aí, pode. Mas aí claro. Tudo bem, pode se arrepender. Mas e o estrago que fez na cabeça do guri? Sim. Quem é que paga isso? Isso é uma situação que aí caberia ao judiciário. Daí volta, né? O Procon pode aplicar uma multa por isso? Enfim, cara, teoricamente sim. Descumprimento de oferta. A oferta era para ser dia 23, não teve, né? Não cumpriu com a oferta, o Procon poderia aplicar uma multa. Resolve o problema do consumidor? Não. Esse estresse do filho, né? O filho, imagina, né? Não tem nem o que falar, né? Claro, me bota na posição do meu, né? Ganhar o presente e não ganhou. Ganhou em janeiro. Né? Passou as férias inteiras sem jogar. De ano, se comportou, né? E falou, cadê? Aí, assim, essas situações são situações que cabem ao judiciário, não ao Procon, né? Há uma indenização por um eventual dano moral. Alguma coisa algo assim, né? Nesse sentido, caberia ao judiciário. Entendi. Legal. Eu vi num site aqui, que eu também estou com umas coisas pendentes aqui, mas o pessoal está botando mensagem aí que a encomenda vai atrasar por conta das chuvas. Interessante isso. Sim, tem sentido de onde também, vem. Faz todo sentido, né? Nós temos um monte de estrada aí que está... exatamente. Então, legal, já vem uma mensagem. Então, sabe que vai ter um atraso na encomenda, né? Tem estrada interrompida, o trânsito na 470 está cada vez pior, enfim, por conta dessas interdições. Então se não vem, eu vou lá no Procon para resolver. O diretor resolve. Aí, nesse caso, o pai dá um vale videogame pro filho. Vale videogame, vale videogame, tá aqui, ó. Vai vir. Não sei quando, mas vai chegar. Caminha o WhatsApp do Procon, pessoal. 3381-7151. Esse é um telefone fixo que a gente transformou no WhatsApp. Lá a gente tira as dúvidas dos consumidores. Lembrando que a gente não recebe ligação e nem áudio nesse telefone. Só texto, né? Mas, por exemplo, texto e foto, né? Eventualmente, uma situação de uma vitrine, né? Uma situação peculiar, ele pode mandar ali no Procon. A gente não abre ainda a reclamação online. Isso em breve a gente quer lançar. Estamos ainda em fase de testes. E daí o telefone convencional do Procon é 151. Nosso horário de atendimento é das 9 da manhã às 4 horas da tarde. Né? Temos ainda a intendência da Vila Itopava e a intendência do Garcia. Na intendência da Vila Itopava, acredito que agora, a partir do dia 10, 12 de dezembro, a gente vai estar normalizado. Que a gente teve lá, a pessoa que trabalha lá, ela acabou pedindo dispensa e a gente acabou tendo essa situação de uma adaptação, mas acredito que na semana que vem deva normalizar. Nós estamos atendendo lá quarta e sexta, salvo me engano, acho que é isso. Tá feito. Caminha, até semana que vem. Tá bom? Um grande abraço a todos, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Até mais. Legal. Alexandre Caminha, coordenador do Procon de Blumenau, ao vivo com a gente aqui na Mix. Jornal da Mix.
Mix. Jornal da Mix. Oferecimento UniaSelv. É EAD, é semipresencial, é do seu jeito. Isidoro Automóveis. Pensou em trocar, comprar ou vender seu carro? Acesse agora isidoro.com.br. E Gasparzinho, distribuidora